Gente, e eu também não poderia começar esse vídeo, não é? A gente nunca deve ser ingrato e nunca deve cair nessa armadilha, não é? Tem gente que gosta de mergulhar nessa armadilha a todo momento, mas nem cair nessa armadilha da ingratidão e nem também pagar de louco, não é? Como dizem, fingir em ter aquele Alzheimer convencional ou conivente, não é? Esquecer das pessoas. Eu jamais esqueço das pessoas. Portanto, nessa live aqui, tem pessoas que eu não posso esquecer. Por exemplo, um grande amigo meu de infância, irmão na fé, que mora lá em Jacareí, que é o Claudinei da Costa Lima. Claudinei da Costa Lima, ele foi um irmão, ele ainda é um irmão meu, não é? Nós estamos um tempo sem nos comunicar, não é? Ele mora em Jacareí, lá. Então, o Claudinei foi um grande patrocinador para a edição, para a gráfica, a publicação do meu livro, meu primeiro livro, por enquanto único que eu escrevi, né? E que tem o meu ISBN, meu registro de escritor, né? Junto à Biblioteca Nacional. Tudo isso eu devo ao meu irmão Claudinei da Costa Lima, não é? Que nos conhecemos ali no Lausanne, numa época remota, onde passamos por uma religião, né? Onde vivemos ali o celibato também, batina e tudo. Depois dali nós fomos para o seminário teológico e ficamos lá interno. Bom, e saudades de você, viu, Claudinei? E também, óbvio que eu tenho que agradecer o Newton. Quem é o Newton? O Newton é um cara que está no meu canal de YouTube que fez uma charge, ele fez lá uma graça, fazendo uma paródia, imitando a minha pessoa. Ficou muito bacana, muito legal, Newton. O Newton mora na Zona Leste. O Newton, eu conheci ele, motorista de ônibus, quando eu também, não é, trabalhei nessa área junto com ele, e foi muito bom, muito proveitoso, e tenho saudades. Então, o Newton é um jovem de 42 anos, e ele é muito esperto, ele é muito inteligente, tem uma sabedoria maravilhosa, onde nós conversávamos muito. E nos conversamos ainda pelo WhatsApp. Então eu tenho que agradecer o Newton. Por quê? Porque em momentos de tribulação, em momentos de luta em que eu passei, o Newton ele não foi eu não sei se eu chamo ele de irmão ou de amigo, porque quando a gente fala irmão, parece que a memória nos traz momentos tão desagradáveis e tão ruins, não é? Parece que os nossos inimigos estão dentro de nossa casa e não nas ruas, né? Então, o Newton, ele é um amigo meu. O Newton, ele é uma pessoa que veio da espiritualidade para a minha vida. E algumas vezes o Newton me socorreu. Então, Newton, eu homenageio você nessa noite com gratidão, agradecendo você por tudo. Também não posso deixar de esquecer da Vilma, do Elton, que me socorreram algumas vezes, aí de Bacarias, aí do Rio Grande do Sul. Bênçãos de Deus na terra, a Vilma e o Elton, tá bom? Não posso deixar de agradecer também o Rodrigo Judeu, o Rodrigo que é lá de Cocó, Cocó, viu? Ele é lá do Ceará, lá de Fortaleza, que também me socorreu esses tempos. Que Deus te abençoe bastante, Rodrigo, por esse ato de bondade. Também socorreu uma mãe atípica, ou seja, uma mãe de um filho autista, que eu presto solidariedade, conforto, não é, nos grupos. Enfim, e atendeu um pedido meu para socorrer essa mãe lá em Pesqueiras, no Nordeste. Bom, também agradecer o Jean Chris Marques,
que é este professor universitário, né, doutorado, mestrado, e agora está estudando hieroglifos, né, estudando hebraico, paleolítico, sabe muita coisa, e escritor também, e tem me seguido nas redes sociais, nós nos conversamos também. Muito obrigado, viu, Jean Chris? E eu quero que você escute o Jean Chris agora. Quero que você ouça e veja ele, a opinião dele sobre a pífia, imaginária, infundada teoria de que Deus teria castigado o Cã por ter tido feito filho no escuro, e por isso seu filho Canaã nasce escuro. Sinto muito, isso é uma aberração muito grande. É uma aberração muito grande. E a comunidade afro-brasileira e africana sente-se sim ofendida com isso. Rabino, tire esse vídeo do ar do YouTube, tá bom? Mude a sua fala. Pelo amor que o Senhor tem, ama Hashem ao Eterno. Fique agora com o Jean Chris Marx, com a sua colocação muito nobre, muito inteligente, muito culta. Obrigado, Jean. Então, pessoal, só para dar continuidade e explicar de forma bem, digamos, bem sintetizada, não é? O vídeo que eu fiz essa tarde, né? Ali colocando a imagem e a fala do Rabino, a resposta que o Rabino deu a um ouvinte lá do seu canal no YouTube sobre a origem dos negros e se os negros vão para o céu. E o Rabino começou com a história de Noé, aquela coisa que todo mundo já sabe, já conhece, e eu esperava uma ascensão cognitiva, eu esperava uma evolução intelectual, com fundamento, com base, né? Que não permanecesse ainda tão próxima, tão aliada à mente alienada do racismo. O racismo por baixo dos panos, meio que disfarçado, não é? Onde se joga a culpa em Deus, porque é difícil um ser humano ir confrontar Deus, ou questionar Deus, ou dizer que Deus está errado. E o Rabino me surpreendeu mesmo, mas não por um lado bom da coisa, da sua resposta. Por isso eu falei, não é? Eu coloquei em xeque, questionei tantos anos de estudo da Torá, tantos anos de estudo do Midrash, disso, daquilo, barba comprida, chapéu preto, roupa preta, para, no fim, dar uma resposta, com todo o respeito, Rabino, tão pífia e tão chula como aquela. Por isso eu disse, o perigo da crença, não é? O perigo do acreditar em qualquer coisa que se fala. Vou citar de novo. Jesus disse, Yeshua disse, não é? Não lanceis pérolas aos porcos, e nem os pães, as coisas santas aos cães, aos cachorros. Desperdiçar esse tesouro que nós temos, que é a essência do Eterno, a essência do Criador. Criador de todas as coisas, de todos os seres, inclusive de todas as peles e melaninas e cor de peles, cada pele dentro da sua utilidade e sensibilidade a cada região do planeta, como diz a antropologia, a cada região, não é? Na parte mais fria, a pele branca, na parte mais quente, a pele escura, como um filtro, como um protetor, etc.
Mas, vamos lá. O rabino foi dizer que a origem do povo negro dá-se de um castigo, de uma punição. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que parar com esse ciclo, não é? A gente tem que parar com esse vício, com essa paranoia, tem que parar com essa perpetuação de que a pele negra, ela está atrelada, o povo negro, o povo africano, eles estão atrelados em sua origem a uma espécie de maldição ou pecado, abominação, praga, doenças, epidemias, coisas ruins. Novamente, o rabino disse que a origem do negro dá-se na relação de Cã, filho de Noé, o terceiro filho mais novo, quando ele desobedece a Deus, onde Deus diz, olha, dentro da arca não tenha relações sexuais com mulher. Ou melhor, não tenha relações sexuais, não façam sexo. Nem Noé com sua esposa, nem os seus filhos com as suas esposas. E diz que Cã não aguentou e essa quarentena, 40 dias e 40 noites, então o Cã foi lá e teve relações com a sua esposa dentro da arca. Cã, ele não cometeu, só um minuto. Então, como eu estava dizendo, o Cã, ele não cometeu adultério, o Cã não cometeu zoofilia, não teve relações sexuais com animais, o Cã não teve relações sexuais com a sua mãe ou madrasta, o Cã não pegou suas irmãs, o Cã não fez nada de errado. Ele não fez nada de errado, não é? Ali no começo do mundo, nesse mundo primitivo, não é? Nada de errado. Qual era o erro? Ele fazer sexo com a sua esposa dentro da arca. Qual era o problema? Quais eram os critérios? O que aconteceria? Espalharia alguma epidemia, alguma doença? Eu não estou entendendo isso, né? Umas coisas meia que absurdas, meia que fogem da realidade ou da sanidade, da coerência, da ética, não é verdade? Ao contrário, não é verdade, do seu pai. Ao contrário do seu pai, o Noé, que sai da arca, enche a cara, enche o caneco, chapa o coco, chapa o globo, fica bêbado, chapadão, noiadão de álcool, não é, ao ponto de ficar pelado, nu, lá dentro da sua tenda, não é, junto com a sua esposa e outras cositas mais, não é? E, enfim, e depois vai querer amaldiçoar o filho de Cã. É cada coisa, né? Por isso que eu disse lá, o Ezequiel 18, que o pai não levará a culpa pelo erro do filho e nem o filho levará a culpa pelo erro do pai. Aí fica a pergunta, que dirá então o neto ou o bisneto? Levará uma culpa de maldição hereditária pelo erro, pelo porre, pelo encher o porre de cachaça que Noé fez? Aí fica com raivinha porque o filho viu alguma coisa? Parar para pensar. Não bate se Deus diz em Ezequiel 18 que isso não pode acontecer e não acontece. Como é que esse rabino vem agora dizendo que porque Cã, filho de Noé, dentro da arca, desobedeceu a ordem de Deus e por ele ter transado, ter tido relação sexual com a sua esposa no escuro, Deus ficou bravinho, foi lá e disse, olha, agora só porque você me desobedeceu, o seu filho Canaã vai nascer escuro, vai nascer preto, tá bom? Que isso sirva de lição. É umas coisas muito absurdas que
se aproxima mais de conto mitológico, de lenda, de historinha de Branca de Neve e Sete Anões, do que um fato real, literário, de verdade, sabe? Isso tem um fundo racista, vocês podem dizer que não, mas por que tudo que é negro, que é preto, como está no dicionário Aurélio 2019 da língua portuguesa, por que tudo que é de pele escura tem que estar associado ao mal, ao pecado, a doenças, como disse o Marco Feliciano, não é? A erro, a pecados e a desobediências? Você entende isso? Pior ainda, um outro rabino vai dizer que o Canaã nasceu preto. Por quê? Porque como na arca não podia ter relação sexual dentro da arca com a esposa, o Cã, filho de Noé, ele transou, ele teve relações com um cachorro de pelo preto. E é por isso que o filho de Cã nasce preto, porque Cã cometeu o pecado, o crime de zoofilia. Então, por que ele transou com um cachorro se o filho nasceu preto? Interessante isso. Essa história de zoofilia e de relação sexual com animais, ela é tão, infelizmente, que eu considero um estupro aos animais, uma falta de respeito, um abuso aos nossos irmãos inferiores, que são os animais. E hoje eu já tenho outro conceito, eu acho que eles são extremamente superiores a nós, porque se tem um ser bicho, monstro, selvagem, que mata sem ter necessidade, que é egoísta, que é racista, que é homofóbico, que é xenofóbico, que é tudo que não presta, é o ser humano, que se diz superior aos animais. Mas se Deus puniu Cã por ele ter feito um ato ilícito de ter tido relações sexuais com um cachorro preto e ter amaldiçoado o filho dele, Canaã, nasceu preto por causa disso, você imagina então quantos filhos e netos e bisnetos, quem sabe seu pai, meu pai, seu avô, meu avô, tataravô, enfim, bisavô, porque era tradicional, infelizmente, no Brasil, no campo, na agricultura, no interior, os homens extravasarem as suas ansiedades, suas necessidades fisiológicas, os seus tesões da vida, seus prazeres sexuais com animais, com égua, com cabra, com ovelha, enfim, e até com cadela, com cachorro. Tudo isso, antigamente, era praticamente normal, não é? Mas o que eu considero, que eu acho tudo isso, zoofilia, acho isso uma doença, acho isso um crime, acho isso uma falta de respeito, uma violência, um estupro, que quem assim o faz deve ser preso, porque os animais não merecem uma coisa tão ordinária, tão podre, tão nojenta como essa. Mas, como eu estou falando sobre a maldição agora, sobre a origem dos negros, que é a cor de pele escura, um dos rabinos disse que Cã nasceu escuro ou negro porque seu pai. Canaã nasceu de pele escura, preta, negro, porque o seu pai teria transado com um cachorro. Olha o absurdo dos absurdos, que tem essas teologias, essas vertentes, essas linhas, esses pensamentos judaicos. Depois não reclamam quando as pessoas começam a ficar descrentes, desacreditar, porque aí é chutar o pau da barraca. Aí é chutar o pau da barraca mesmo. Mas para não pegar só nessa, uma outra teoria, como eu disse na live, diz que também, um rabino diz também que o Cã, o terceiro filho de Noé, sodomizou ele, ou seja, abusou dele, estuprou ele. Por isso, ele amaldiçoou Cã, ou melhor, amaldiçoou seu filho, Canaã. Não é? Isso não é verdade, não bate com os fatos da realidade. Ou o Cã teria estuprado a sua mãe, porque, como está lá em Levítico, não é? Ver a nudez do pai
não significa necessariamente ver o pai pelado, mas ver a nudez da mãe, da mulher, da esposa do pai. Entendeu? Ver ela pelada, nua, porque a nudez dela pertence ao pai. Então, ver a nudez do pai naquele tempo era ver a nudez da mulher. Entendeu? Também não bate essa história de que Cã teria estuprado a sua própria mãe. E uma outra teoria diz que o Cã ele teria castrado, capado, cortado o Bilal de Noé e o saco, o escroto de Noé. Por quê? Porque ele não queria mais que Noé tivesse outros filhos e a sua herança fosse repartida também. A bem da verdade, ninguém sabe qual é a realidade dessa história e nem se essa história é de fato verdadeira. Como eu disse, a Bíblia parece ser uma repetição de adaptações de contos suméricos de Astrahash, inclusive a história de Noé. Mas eu não quero destruir a sua fé. Eu só quero que você aprenda a focar a sua fé em Deus, na igualdade, no amor, e que todos somos iguais, que todos somos criados por uma essência espiritual, que todos somos iguais e não somos melhores do que os outros, por questão de pele, de nariz, de cabelo, de região, e que não existe essa história de maldição de Noé sobre Canaã, Misraim, Put, Cute, nada disso. O próprio texto, no capítulo posterior, 9 de Gênesis, Bereshit, o capítulo 10, vai dizer que o bisneto de Noé, o Nimrod, foi um homem extremamente grande, poderosíssimo, inteligentíssimo, caçador do Senhor, está escrito lá. Que ele não foi só um minuto. Que ele não foi nenhum servo subserviente, não é? Submisso aos seus primos, aos filhos dos filhos de Sem e Jafé. Então essa maldição de Noé não passou de uma raivinha ali, de um dramazinho, aquela coisa. Ok? Bom, então já deu para você entender que infelizmente o rabino aí, eu acho que não vigiou, não teve prudência nas suas palavras. E infelizmente, ele querendo ou não, intencionalmente ou não, ele deu mais tempero nessa sopa, nesse caldo sobre racismo e origem dos negros, não é? Enfim, tudo não passa de um besterol e de ideias de rabinos antigos, mas racistas. A verdade é essa. E agora eu quero deixar com vocês aí o vídeo do meu amigo que me segue nas redes sociais, né? Ele é o Jean Chris Marques. É o Jean Chris Marques. Ele é lá da faculdade de Santa Cruz de la Sierra, não é? Nuestro hermano, que eu tenho muito gusto por sua vida, por sua história, muito gusto por suas conquistas, não é? Por seus méritos, por sua coragem de estar também em la Espanha, em um país extremamente racista, y o hermano es un grande guerrero con la gracia de Dios, con la bendición del Señor Jesucristo, con la bendición del Espíritu Santo, con la bendición de todas las energías buenas, con todas las gracias que vienen de nuestros antepasados, hermanos, guerreros, soldados, todos ellos que también hoy son ángeles de la espiritualidad en nuestras vidas, y nos enche de alegría, nos enche de fuerza, de fe y de esperanza para un mundo mejor, para un mundo de igualdad en esta sociedad, en este mundo tão
doente, tão racista. Que Deus lhe bendiga, irmão Jean Cris Marques. Fiquem agora com a palavra dele, com o vídeo dele. Fiquem agora. Muito obrigado por sua participação. Muito graças pelo carinho, pelos elogios prestados a minha persona. Que Deus lhe bendiga, Deus bendiga a todos. Juntos somos mais fortes, unidos vamos mudar com esta sociedade, mudar este mundo doente para um mundo de igualdade social, étnica, só pueblo, uma só língua que habla a mensagem del amor, a mensagem del amor de Jesucristo, del amor que também transmite a todas as nações, el amor de la madre, da tierra madre, África. Bendiciones a todos os hermanos. Bom dia, meu irmão. Eu acabei de ver o vídeo. Eu vi já bastantes vídeos de vários rabinos, tanto que estão na América Latina como também europeus, e também rabinos que estão na África. E justamente na zona do Congo, na África Central, se acaba de descobrir o Kitab Ivrit, que é escritura paleo-hebraico, que supõe que o hebreu veio da língua africana de Kikongo. Mas vendo um pouco o vídeo do rabino, que está sendo muito diplomático para fazer a sua resposta à pessoa que perguntou ele. Efetivamente, a história está muito mal contada, muito mal interpretada, mas também com muita intencionalidade para danhar a conjuntura desses últimos praticamente 1000 anos às pessoas de raça negra. E, de acordo aos hieroglíficos ao qual eu tenho acesso, Noé era tão negro como os seus três filhos. Tanto o Cam, tanto o Sem como o Jafet. Agora, há muitas razões, e segundo as quais o Jafet foi embora para a zona do Mar Negro até Cáucaso, e lá a descendência dele virou assim, com as misturas que teve com os indo-europeus. Mas Cam e Sem ficaram na mesma região. Temos provas bíblicas, temos provas científicas, temos provas arqueológicas de que tanto os egípcios daquela época como os israelitas daquela época eram negros. Conhecemos as esposas de Jacob, os 4. 2 que eram serventes. A Bíblia traduz como escravo, essa palavra não está bem traduzida. Servo não é escravo, mas também estamos vendo que os mesmos israelitas acampados lá no Egito por muitos anos também são negros. Claro que há uma coisa também certa, que a pele negra não é inferioridade, não é símbolo de maldição. Ademais, a palavra Cushim se faz bem a declinação do hebraico. Cushim significa aquele que leva o Deus mesmo dentro de si. Então,
se vamos a reivindicar a história, Jesus é negro. E se é a encarnação de Deus, então Deus se encarna como negro. E todos os discípulos de Jesus são negros. Então, aqueles que estão em Israel agora realmente não são judeus, são askenazes do reino de Khazar antigo que se converteram, porque nem o hebreu podem falar, falam Yiddish, usando o alfabeto hebraico. Então, o Kitab Ivrit demonstra que a língua inicial é o mesmo que Congo, o Bakongo. E quando uma pessoa aprende Kikongo, encontra o paleo-hebraico nessa mesma língua e com toda a sua beleza e substância. Então, o rabino não tem uma leitura boa, pode ter uns ensinamentos, mas não está muito bem. Então, o israelita veio de África, é africano. Negro. O camita é africano, é negro também. Então, a história da maldição tem outra perspectiva, que eles até aproveitaram para dominar e escravizar. Tá bom, meu irmão? Eu ainda estou no meu escritório aqui da universidade. Um abraço muito forte.